Já ouviste falar sobre a apneia do sono? Então, nós convidamos a fisioterapeuta Clarice Schwertz, que vai nos desvendar um pouco dos mistérios dessa doença que muita gente sequer sabe que tem, já que tu dependes de alguém que observe o teu sono para te informar quando essas paradas respiratórias acontecem. É isso mesmo, Exatamente. Clarice? Boa tarde. Boa tarde. É assim, Thelma, geralmente as pessoas não sabem que tem apneia. Geralmente quem chega pra gente no consultório é a esposa que reclama do marido, que ronca muito, que tranca a respiração, ou até mesmo, né, o esposo fala da esposa, dependendo da certa idade que a esposa já está, pacientes assim acima já de 50 anos, dentro daquela faixa da menopausa, também tendem a desenvolver a apneia do sono. Com isso, está querendo me dizer que isso é uma doença mais masculina do que feminina? Até uma determinada idade, sim. Né, os índices apontam que ela é uma doença mais masculina, mas a partir da idade da menopausa, a incidência já é equiparada, tanto para homens quanto para mulheres, elas se tornam iguais, a mesma incidência para os dois. O que é, bem didaticamente, a apneia do sono? A apneia do sono nada mais é que uma parada respiratória durante o período que a pessoa está dormindo. Qual o problema de ter essa parada? Quando essa parada é frequente, quando acontece bastantes vezes durante o sono, ou então quando ela tem uma duração grande, porque quando a gente não respira, o oxigênio não chega no nosso corpo, que afinal de contas é para isso que a gente respira, para o nosso oxigênio poder circular e dar conta de todas as células do nosso corpo. Isso é diagnosticado de que forma? As pessoas percebem no primeiro momento o ronco, aquela parada, enfim, mas o diagnóstico é fechado de que forma? A pessoa ela vai começar a se sentir mais cansada, sonolenta. Às vezes acontece de dormir no trânsito, acidentes de trânsito acontecem porque dormem na direção, ou então a pessoa não tem ânimo, o trabalho se torna muito mais cansativo. A pessoa, além do sono, ela tem características de depressão, de ansiedade, porque na verdade assim, todo mundo já teve alguma noite mal dormida e sabe como é que é. Agora tu multiplica isso por meses, por anos de noites não dormidas. Então a pessoa começa a perceber que está muito cansada. À tardinha, por exemplo, a pessoa está olhando TV e está cochilando, né? Fora de horários comuns. Então a pessoa já começa a perceber isso, né? Se sentir mais cansada. Ou então é quando alguém avisa, né? Geralmente o esposo, a esposa que fala que está tendo essa respiração fracionada, que está mais trabalhosa e até chega a trancar. Mas quem dá o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono vai ser um médico, né? Pode ser um clínico, geralmente é um otorrinolaringologista, né? Que vai fazer esse encaminhamento e a gente só tem como descobrir se essa apneia é grave ou não. Então a gente só vai ter certeza da gravidade dessa apneia depois que a pessoa passar por um período dormindo num laboratório específico para isso, o laboratório do sono, onde vai ser monitorado esse sono. Se a pessoa se mexe muito, quantas vezes ela acorda, quantas vezes ela só dá uma despertada porque a pessoa tranca a respiração e para ela voltar a respirar é aquele suspiro mais forte. Então isso tudo é monitorado, desde os movimentos dos olhos, movimento das pernas, tudo é bem monitoradinho e tem como a gente fazer essa contagem de quantas vezes a pessoa para de respirar durante o sono. E a fisioterapia auxilia esse paciente de que forma? Tem alguma terapia específica? Isso demanda algum tipo de acompanhamento permanente? Como é que tu melhora a tua qualidade de sono? Sim, na verdade, assim, o que a fisioterapia faz? Como a fisioterapia tem esse conhecimento de toda a fisiologia da respiração, de como o ar entra, como o ar sai, como é feita essa troca de gases dentro do pulmão, e a gente também tem, dentro da nossa capacidade profissional, nossa competência profissional, esses ventiladores que auxiliam a respiração, sejam ventiladores de uso hospitalar, sejam ventiladores de uso domiciliar. Então a gente tem o conhecimento dessas duas áreas. Então a fisioterapia tem a competência de poder fazer toda essa adaptação de, após esse diagnóstico clínico, o fisioterapeuta vai tomar esse cuidado de melhorar o sono do paciente. Como? Dependendo da gravidade dessas apneias, a gente utiliza um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho de pressão contínua de ar dentro da via aérea do paciente. Porque o que acontece durante a apneia? A gente dorme e o nosso corpo relaxa. Relaxa também os nossos músculos da garganta. E
esses músculos relaxados, eles descem, eles formam tipo um assoalho que diminui a passagem de ar. E esse aparelho, o que ele vai fazer? Através de uma máscara, seja uma máscara só de nariz ou nariz e boca, ele vai empurrar esse ar para dentro do pulmão do paciente, então não tem como ele não respirar melhor, né? Então, como eu falei, a fisioterapia tem o conhecimento das técnicas de ventilação, da fisiologia da respiração, associa essas duas áreas e auxilia nessa parte de adaptação. Por ser uma pressão de ar entrando, né, dentro da via aérea, pode causar um pequeno desconforto, porque é uma coisa diferente. Então, assim, esse cuidado que a gente tem de escolher a melhor máscara para o paciente, se ela fica bem acomodadinha, se ela fica mais leve, e um tempo que a pessoa vai usar o aparelho até ela se acostumar. Então, tudo isso a fisioterapia vai ajudar nesse conforto. A fisioterapia respiratória convencional, ela pode ajudar em algumas questões também, como esses pacientes com apneia, eles tendem a ter uma respiração também um pouco mais superficial. Então, dá para fazer alguns alongamentos, alguma reeducação respiratória também pode ser feita. Mas hoje, dentro da literatura científica, o tratamento padrão ouro para apneia obstrutiva do sono grave e moderada é o uso do CPAP, desse aparelho que empurra o ar para dentro da via aérea. Esse perfil do paciente que é, se não constatada a apneia, mas que tem alguma tendência à apneia, ele se forma fisicamente ou além daqueles detalhes que tu colocaste antes, do desgaste, do cansaço, do processo depressivo, tem alguma característica física que já garante? Ouve-se muito dizer que as pessoas acima do peso geralmente têm apneia. Isso é um mito ou é verdade? Não, é verdade. São pessoas assim que a gente que já está acostumado, a gente consegue já ter esse olho clínico e já perceber e achar assim, ó, aquela pessoa eu acho que tem apneia. São pessoas que têm uma circunferência cervical grande. O que é isso? Um pescoço grosso, né? Um pescoço mais largo. Pessoas com bastante papo. Isso significa que a pessoa já tem uma flacidez da musculatura, não só de pescoço, como musculatura interna também, né? Dali da garganta. Então, a gente já pode mais ou menos prever alguns quesitos físicos, né? Que podem vir a desenvolver ou já tem essa síndrome da apneia. Pessoas com o rosto alongado, mesmo fino, pode ter um pescoço mais né, delgadinho, mas com esse rosto alongado, os dentes um pouco mais para frente também, existe uma característica física, né? Mas também existem as exceções, né? Pessoas que a gente não vê que tem apneia, né? Então, nem todo gordinho vai ter apneia, né? Assim como nem todo magrinho não vai ter. Sim. Né? Mas tem algumas características que a gente realmente já define que a já prevê que tendência, tem. a princípio, é maior para as pessoas que têm o sobrepeso, até porque coincide com o que tu disseste. Com o sedentarismo, a falta de disposição, enfim, fecha um quadro completo. Não tenho alguém dormindo comigo que observe esse tipo de comportamento, esse desnível durante o sono. De que forma, de repente, eu posso, além dessas características, porque a avaliação fica um pouco difícil, né, Sim, Clarice? sim. Eventualmente a gente está mais cansado, eventualmente tu também te sente mais sobrecarregado, enfim. Sim. E talvez o pensamento desvie para outras ações do teu contexto diário que te indiquem, de repente, que isso não é um caso de apneia. Existe algum fator determinante, de repente, que eu possa avaliar sem que alguém observe meu sono? Principalmente é a sonolência excessiva diurna, né? De estar realmente cansado, de tirar aquele soninho fora de hora mesmo, assim, que tu não controla, de sentir areinha nos olhos, é bem aquela sensação de cansaço excessivo. Claro, constantemente, não vai ter uma vez na semana, né, que realmente tu dormiste mais tarde, mas é uma coisa que tu percebe diariamente, né? Agitação, às vezes irritabilidade é uma característica muito frequente. Quedas da cama também, porque as pessoas têm o sono mais agitado. Levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro, porque também tem a questão hormonal envolvida, porque durante o sono a gente tem que fazer a nossa faxina, o nosso cérebro faz a faxina. Outra coisa que é muito comum, perda de concentração e da memória. Porque justamente durante o sono, o nosso corpo tem que estar relaxado para outras coisas trabalharem.
Nosso cérebro não para nunca, né? Então, assim, daquele momento da noite que tu tá dormindo, tu tá num sono profundo e tu começa a sonhar. E o sonho que a gente elabora algumas emoções, consegue memorizar algumas coisas. Então, é nessa fase, nesse estágio do sono que a gente precisa passar durante a noite para fazer essa faxina, de ver o que serviu para nós naquele dia e o que não serviu. Então, quando a gente tem apneia, a gente não passa por esse ciclo completo do sono, porque o ciclo começa com um sono superficial, ele vai aprofundando, aprofundando, tem a parte do sono que a gente sonha, depois volta a uma fase mais superficial e retorna. Esse ciclo se repete várias vezes. Então, é necessário que a gente passe por todos esses estágios do sono, diversas vezes à noite, para o nosso corpo ser restabelecido, né? E durante esse acontecimento desse ciclo do sono, acontecem outros ciclos dentro do nosso corpo, que é a produção de determinado hormônio, de determinadas enzimas, que durante o dia elas não são tão produzidas, vão deixar para ser produzidas mais à noite. Então, essa sonolência excessiva, essa irritabilidade, essas quedas da cama, urinar na cama, às vezes a pessoa está num estado tão cansado que tu não consegue ter um despertar eficaz para se levantar, isso é comum acontecer. Impotência sexual está relacionada muito diretamente também a essa questão da apneia, justamente por questão da segregação de hormônios e da produção, né, e liberação durante o sono. E outras coisas também, né, que são importantes nesse período. Então, é muito importante que a gente durma bem, não necessariamente às 8 horas. Hoje a literatura já diz, exatamente, a literatura já diz que 6 horas, 7 horas já é suficiente, desde que seja com qualidade. Então, presta atenção na dor de cabeça quando acorda, se tu tá mais irritada, se tu tem um sono agitado, porque daí tu vê que tu tá toda enrolada na coberta, mas isso não é uma vez, isso é frequente. Ah, sim. Né? A queda da cama, né? Urina na cama, levantar várias vezes durante a noite, são alguns sinais assim que a gente tem que ficar ligado. E antes de chegar nesse ponto final ali do equipamento, existe essa tratativa com um fisioterapeuta, com um profissional da área para melhorar a respiração, para tentar desenvolver alguma técnica até chegar ao uso da máscara, é isso? Sim, e atividades básicas que a gente já sabe que fazem bem, que são atividades físicas, são yoga, atividades relaxantes, bons hábitos alimentares, porque para os nossos pacientes a gente sempre orienta. Evita de jantar, comer muito antes de dormir, evita de ler, de olhar televisão deitado, porque essa luz, ela também estimula, né, o nosso acordar. Então, tu também já vai ter uma dificuldade de pegar no sono, né? Então, a gente chama de higiene do sono. Evitar de fazer atividade física muito próximo ao dormir, porque durante a atividade física a gente libera bastante, né, serotonina, a gente tem aquele êxtase, né? Então, tu vai ter dificuldade depois para pegar no sono e aí tu vai também te sentir muito mais cansado depois. Então, são alguns fatores que a gente diz. Cuidados antes de dormir. Óbvio que a pessoa que se toma medicação para dormir, algum relaxante, alguma medicação, né, neurológica também, isso vai afetar diretamente essa musculatura. Né? Mas são casos específicos, né, Sim, Clarice? podem estar associados, né? Então, assim, são coisas que realmente a pessoa acha que está com apneia, mas quando vê, é uma medicação muito forte que está tomando antes de dormir, uma pessoa que de repente tem maus hábitos, né? E às vezes só com a higiene do sono a gente já consegue diminuir um pouco esse índice, né? Então dá um pouco mais de qualidade. Mas como eu te falei, assim, para tratamento de apneias moderadas e apneias graves, né, com índices maiores de 20, índices maiores de 30, é necessário o uso do aparelho. Existe também um aparelho intraoral que os dentistas fazem, que ajudam, tracionam a mandíbula e dão uma tracionada nessa musculatura também. Ele é bastante eficaz para casos mais leves, né? Então, tem alternativa também, não precisa achar que todo mundo vai ter que usar o aparelho agora para dormir, né? Mas assim, bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida, não fumar. Claro que a pessoa, se vai num final de semana, vai numa janta, bebe um pouquinho, a tendência é que relaxe a musculatura e tende a roncar e a ter um pouco mais de apneia. Mas realmente a gente só vai ter que intervir
com o aparelho, com casos mais graves. O ideal, então, é priorizar a qualidade de vida, como sempre, como para sempre. tudo, ter bons hábitos e, basicamente, ficar alerta a esses sinais que tu propuseste ali para a formação desse diagnóstico. Exatamente. E na dúvida, se tiver, né, com alguma pulguinha atrás da orelha, achando que tem algum problema, procura o clínico, procura um otorrino, que ele vai te orientar, ele que vai fazer, o médico que vai te dar o diagnóstico clínico. Certo. Né? Vai te encaminhar para fazer um exame no laboratório do sono, vai dormir aquela noite, vai saber como é que está teu sono, e a partir disso, se for necessário usar o aparelho, a gente tem toda essa estrutura, tem essa adaptação. Ou então, pode ser, às vezes, até medicamentoso esse tratamento, pode, de repente, ser encaminhado para o dentista, e mudanças de hábito. Então, a gente agradece a presença da Clarice aqui, que trouxe tantas informações e aí orientações, inclusive, para aprimorar a qualidade de vida, um sono tranquilo, né? E se precisar, que procure um clínico para fechar esse diagnóstico e ter uma noite de sono com maior qualidade e, por conseguinte, um dia mais tranquilo também e mais rentável nas atividades. Eu retorno, então, contigo, Nunes.